Olá pessoal, essa é mais uma videoaula resumo do assunto estequiometria. Seria a primeira aula de um conjunto de 3 aulas resumo, ok? Começamos falando de Lavoisier. Lavoisier foi um estudioso, um alquimista do século XVII, que enunciou a seguinte frase bastante famosa: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, Lavoisier enunciou que a massa é conservada por uma reação química, ok? Bom, e o que vem a ser uma reação química? Uma reação química é uma transformação química, em que eu tenho uma ou mais moléculas interagindo entre si para que sejam formadas novas moléculas, ok? A melhor maneira de representar uma reação química é através de equações químicas. É uma forma, um modelo que eu utilizo para representar as reações químicas. Aqui eu tenho um exemplo. 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de O2, produzindo 2 moléculas de H2O, que seria a molécula de água, né? Antes dessa setinha eu tenho os reagentes, que são as moléculas que interagem entre si para formar um produto, que seria a molécula ou o conjunto de moléculas, eu posso ter mais de uma nesse caso, né? Que vem depois da setinha. À frente de cada uma dessas moléculas eu tenho o que eu chamo de coeficientes estequiométricos, que são números que multiplicam as moléculas que interagem entre si. Esses números não existem ao acaso. Aqui eu tenho 2 moléculas de H2 reagindo com uma de O2, porque é necessário atender o princípio de Lavoisier, ou seja, a massa da reação química tem que ser conservada, né? Lembrando que os reagentes representam o momento anterior, o antes de uma reação, e os produtos representam o momento posterior, ou seja, o depois, o que veio acontecer depois. Para que a gente verifique o princípio de Lavoisier, basta fazer uma conta, uma avaliação bastante simples. Basta contar o número de átomos no antes e no depois. Então vamos contar aqui. Número de átomos de hidrogênio: 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2? 2 moléculas de hidrogênio, que tem a fórmula H2. Então, 4 hidrogênios. Ok? Quantas moléculas de oxigênio? Uma molécula, 2 átomos. 2O. Isso é o momento anterior. Agora vamos olhar os produtos. Eu tenho 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então essa equação, como tem 4 hidrogênios antes, 4 depois, 2 oxigênios antes, 2 depois, ela está devidamente balanceada e Lavoisier foi atendido, a lei da conservação das massas foi atendida. Outro assunto que temos que falar em cima das equações químicas diz respeito ao balanceamento de equações. O balanceamento de equações é um processo em que eu defino os coeficientes estequiométricos, ou seja, esses números que vão multiplicar cada uma das moléculas que participam da reação química, para que o número de átomos de reagentes iguale, ou seja, igual ao número de átomos do mesmo elemento dos produtos, tá? A definição e o processo é bastante simples, basta eu descobrir quais são os números que multiplicam as moléculas para que o número de átomos se conserve, ok? Mas é um processo por tentativa e erro, então muitas vezes não é trivial encontrar esses números, né? Mas por tentativa e erro temos que simplesmente fazer as tentativas. Eu tenho ali 2 exemplos. O primeiro deles é a reação do átomo de ferro com a molécula de O2 formando o FeO, seria uma reação de oxidação do ferro, tá? Considerando a reação aqui não balanceada, eu tenho numa etapa anterior um átomo de ferro nos reagentes, um átomo de ferro nos produtos. Até aqui ok. Só que oxigênio, 2 oxigênios e 1 oxigênio. Essa equação não está balanceada. Como que eu faço esse balanceamento? A primeira tentativa é ir para o próximo número inteiro depois de 1, seria 2. Colocar 2 na frente do ferro não é viável, no oxigênio também não, mas inteligente seria 2FeO. Nesse caso eu passo a ter 2 átomos de oxigênio nos reagentes e 2 átomos de oxigênio
na molécula de produto. Porém, o ferro estava desbalanceado, eu tenho um ferro e 2 ferros. Para resolver essa situação, coloco um 2 na frente do ferro reagente. Então eu passo a ter 2 átomos de ferro e 2 átomos de ferro aqui, equação balanceada dessa forma. 2Fe mais 1O2, 2Fe, ok? Bom, próximo caso, próximo exemplo. Alumínio mais HCl, AlCl3 mais H2. Né? Aqui eu tenho 2 reagentes formando 2 moléculas de produto. É a reação de alumínio com HCl. Bom, uma primeira olhada, a gente já viu que o átomo de cloro, eu tenho 1 cloro e 3 cloros aqui. O mais racional seria, o primeiro número depois de 1 não resolveria a minha situação, porque teria 2 cloros e 3 cloros aqui. Então eu vou direto para 3. Né? 3H. 3HCl, lembrando que eu estou multiplicando a molécula inteira. Eu passo a resolver a situação do cloro. 3 cloros aqui, 3 cloros aqui. Mas o hidrogênio, ó, 3 hidrogênios e 2 hidrogênios. Né? Colocar 3 aqui não ia resolver a minha situação. Né? Eu preciso colocar um número tal que eu consiga resolver a situação do hidrogênio. Então, o mais racional seria 6HCl, porque eu passo a colocar 3H2, agora o hidrogênio, ó, 6 hidrogênios como reagente, 6 átomos de hidrogênio como produto, 3 vezes 2. O cloro, eu preciso colocar um 2 aqui na frente do alumínio, a AlCl3. Então eu passo a ter 6 cloro, 2 alumínio. E colocando um 2 aqui na frente, 2 alumínio, e equação balanceada. Então a equação seria balanceada: 2 átomos de alumínio, 6 moléculas de HCl, 2 AlCl3 mais 3 H2. E essa equação está balanceada. Bom, também falamos nessa aula um pouquinho sobre uma classificação bastante genérica, bastante inicial, sobre os principais tipos de reações químicas. Então nós temos reações de decomposição. São reações onde eu tenho uma molécula de reagente formando 2 ou mais moléculas de produto. Esse é o exemplo do NaN3. Quando eu tenho esse índice aqui, entre parênteses S, seria a identificação do estado químico, do estado físico da molécula. Então, o NaN3 está no estado sólido, formando 2 moléculas de Na, também 2 átomos de Na no estado sólido, mais 3 moléculas de H2 no estado gás, no estado gasoso. Esta é a reação química que acontece no ato de deflagramento de um airbag, por exemplo. Então, eu tenho no caso 2, né? Mas um tipo de molécula reagente se dividindo em mais de 2 ou mais tipos de moléculas de produto. Essa é a reação de decomposição. A reação de combinação é a condição inversa, em que eu tenho 2 tipos de moléculas reagentes se combinando para formar somente uma classificação de molécula de produto. É o caso da reação de 3H2 mais 2 moléculas de N2, todas no estado gasoso, formando 2 moléculas de NH3. Observe novamente a questão do balanceamento. Essa equação está balanceada. 3 átomos de hidrogênio. Aliás, não está balanceado. Preciso tirar esse 2 aqui. 2 átomos de nitrogênio. Tendo aqui 2 átomos de nitrogênio e 6 de hidrogênio. Então essa equação está balanceada. Não está. Né? Bom, lembrando que a indicação do estado físico, a partir da informação entre parênteses, logo depois da molécula, é opcional, não é obrigatório, mas ela ajuda bastante para identificar o tipo e o propósito daquela reação química. Por fim, o último tipo de reação química que falaremos é reação de combustão. Seria a reação com oxigênio gerando CO2 e água. Tá? Então a reação de combustão é uma reação bastante importante em processos industriais e também em processos metabólicos, uma vez que a geração de energia a partir da molécula de glicose se dá a partir de uma reação de combustão que ocorre em várias etapas através do ciclo de Krebs, não numa etapa só como a gente vê na queima, na combustão industrial ou do dia a dia.
né? Bom, um exemplo, C2H8 mais 4O2, formando 2CO2 e 4H2O. Então é uma reação de combustão, que eu tenho a reação de um combustível com oxigênio, que também chamamos de componente, formando CO2 e água. Vamos conferir o balanceamento para ver se está correto. 2 carbonos, 8 hidrogênios, 8 oxigênios, ok? 4 vezes 2, 8. 2 carbonos, 4 oxigênios na molécula de CO2, mais 4 oxigênios na molécula de água, 8 hidrogênios na molécula de água, né? Esses 4 oxigênios com 4 oxigênios vão totalizar 8. Eu passo a igualar o número de átomos de oxigênio nas moléculas de reagente. Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre as estequiometria, né? De uma forma bem inicial, e espero que tenham gostado. Obrigado.